A paz do Senhor, querida irmã, graças a Deus estamos entrando nesta última divisão dos livros do Antigo Testamento, que são os profetas. Os primeiros 5 livros são os profetas maiores, não por serem os profetas maiores que os demais, mas os livros são livros de maior volume, então foram divididos e colocados desta maneira. O primeiro desses livros é o livro do profeta Isaías. O nome do profeta Isaías significa Jeová é a salvação, e assim como os demais profetas tiveram o seu ministério, a voz do Senhor veio ao povo pela boca dessas pessoas, e no caso de Isaías foi nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, lembrando que dias do reino dividido, a partir do filho de Salomão, o reino se dividiu em reino do norte, 10 tribos, e ao sul preservou-se o reino do sul, Judá, com o nome de Judá, as tribos de Judá, as tribos de Benjamim. E Isaías era um desses que profetizava no reino do sul, onde reinava a dinastia, a descendência de Davi, nos dias desses reis, descendentes de Davi, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, conforme a gente vê no segundo livro dos reis. Junto com ele não era o único que profetizava, o Senhor sempre levanta a sua voz em todos os tempos e em todos os lugares, e nós temos do mesmo tempo, do mesmo momento de Isaías, trazendo a palavra do Senhor, a voz do Senhor em Judá, nós temos também Oséias e Miqueias. O que Isaías está vivenciando ali nos seus dias? Ele está vendo a casa de Davi, a descendência dos reis de Israel, não corresponder ao projeto para o qual Deus a estabelecera. Não estava se praticando a justiça, não estava se praticando o direito, desde a casa real até no meio do povo. Isso causava um dano social legítimo, porque se via uma elite orgulhosa vivendo à custa dos pobres, e aquela acumulação de capital, de bens, por esta elite que oprimia os camponeses. Junto disso também, Isaías começa a perceber forte naquela sociedade uma religião hipócrita que preservava os cerimoniais, mas não correspondia em integridade de vida, ou seja, observava todos aqueles rituais que o Senhor ordenou a Moisés que dissesse ao povo, enquanto atravessava ainda o deserto para entrar na terra que havia de possuir. O Senhor ordenou cerimoniais para que houvesse retorno a cada momento à presença do Senhor. Mas como nós sabemos, o simples fato de cumprirmos cerimoniais, se o nosso coração não estiver reto e íntegro diante do Senhor, vai haver contaminação e separação do Senhor, que é Deus Santo. E este povo acreditava no que é chamado a ideologia do templo, ou seja, já que o templo estava ali, que nos dias de Salomão foi construído, consagrado, e o Senhor disse que estaria ali para sempre, o povo começou, tanto desde a realeza, desde os descendentes de Davi que se assentavam ao trono, até mesmo a comunidade, a acreditar que
o Senhor estaria ali e eles podiam fazer o que quisessem, que nada ia de ocorrer de correção para as suas vidas. Então é para falar a esse povo que Deus chama o profeta. O profeta proclama também a realidade do cativeiro babilônico, porque o Senhor começa a chamar a correção e dizer que se não houvesse correção, eles seriam corrigidos pela chegada de Nabucodonosor, que o levariam para o cativeiro, que foi o que realmente aconteceu, né? Então o templo destruído, ficar sem a liderança de um rei e ficar fora da terra foi alguma coisa que foi anunciada séculos antes de realmente acontecer, porque o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor, que levantava muitos dos seus profetas, entre eles Isaías, para chamá-los à correção. Por fim, Deus anuncia também pela boca de Isaías uma palavra consoladora, prometendo a restauração esperada. E aí anuncia Ciro como o seu instrumento para isso. Então, junto com essa correção, o Senhor anuncia que para o remanescente, para aqueles poucos que ficassem em fidelidade, lá no cativeiro, o Senhor levantaria um restaurador, alguém que os traria de volta para esta terra que perderam depois de 70 anos. Então nós vemos que é uma palavra de correção do Senhor, de chamada à correção. É o Senhor dizendo quem Ele é, que Ele conhece quem nós somos, o que estamos fazendo, nos chama à correção, nos fala o que acontecerá conosco se nós escolhermos continuar afastados dele, mas sempre nos promete a possibilidade de retornarmos se nós nos arrependermos. Então nós vamos ver dois grupos distinguidos ali, entre os que ouviam a palavra dos profetas, nesse caso Isaías, uma maioria corrompida, cultos idólatras, todo tipo de contaminação no meio de Israel, e um grupo menor, que é um remanescente fiel. E o profeta Isaías fala muito claro da promessa de esperança, não só para Israel, mas para todos os povos, ou seja, o ungido do Senhor, que nós vemos no capítulo 61. Então, a gente vê que estes escritos, essa palavra do Senhor pela boca do profeta Isaías, é citada nos dias do Novo Testamento, a começar por Jesus, falando do ministério do servo. Israel deveria viver e refletir diante das nações a bondade e a justiça do próprio Deus, porque sem um povo transformado não há integridade em uma mensagem de transformação para todos os povos. Então a mensagem do profeta fala de como Deus iria corrigir essa situação do mundo inteiro, levantando um justo de Israel, que é o servo sofredor, o próprio Jesus. Então, toda esta mensagem, todo este ministério, toda esta palavra falada naqueles dias apontam para um projeto de Deus de alcançar o mundo inteiro. E também fala nada menos do que uma criação renovada, novos céus, nova terra, para a glória única e abundante de Deus, pela boca daqueles que ouvirem a sua palavra e aceitarem o seu resgate. Nós possamos ser abençoados e sermos instruídos pela palavra do Senhor, muito antiga, mas que é nova aos nossos corações a cada dia. Vamos então à leitura do livro de Isaías.